Fala galera, vamos lá, vamos dar continuidade a esse lançamento que tá dando o que falar no Brasil, que é o lançamento da X-Max 300 cilindradas. Teve aquela polêmica, né, porque muita gente que comprou a 250, que saiu há poucos meses atrás, se sentiu prejudicado porque em apenas 6 meses após o lançamento da X-Max 250 2025, a Yamaha anunciou, né, o lançamento da 300 6 meses após. E uma notícia que eu fiquei sabendo, informação, é que não só os consumidores foram surpreendidos de maneira negativa, porque, né, quem adquiriu acabou se arrependendo, mas também as próprias concessionárias ficaram decepcionadas porque há um grande estoque de X-Max 250. E eu tenho que falar algumas coisas que eu esqueci de falar no vídeo anterior. É que a X-Max ela tem a bolha elétrica. Porém, a informação que eu tive é que para você fazer a elevação da bolha, você tem que entrar no menu para poder fazer essa alteração. Então aí assim, é uma coisa que eu fiquei de bobeira, não entendi sinceramente. Eu acho que já que é para elétrica, você tem que só apertar um botão e ela sobe, e aperta o botão de novo e ela desce. Numa pessoa com um pensamento normal, esse seria o padrão, né? Mas enfim, tem essa questão aí. E galera, hoje eu tive na loja da Yamaha. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Belo Horizonte. E estava conversando com o vendedor e ele me falou isso, que vários usuários, né, vários clientes dele ligaram para ele xingando o cara porque comprou a 250 e aí depois, né, teve esse lançamento aí. Então os consumidores, ele falando assim, né, que o pessoal ficou pé da vida, se sentiu enganado, que o cara sabia, mas ele falou assim, olha, a gente não sabia, ninguém sabia de nada. Mas vamos lá, no site da Yamaha, o preço, vou até confirmar o preço aqui para informar para vocês. O preço sugerido pela Yamaha no site é de R$ 37.990. E eu estava conversando com um vendedor, ele falou comigo o seguinte: olha, essa moto deve chegar aqui em BH para nós um valor em torno de 42 a 43 mil. Aí eu achei estranho porque de 38 para 42 mil vai dar 4 mil, se for 43 é 5 mil de diferença. E aí ele viu minha cara de espanto, ele foi e me mostrou lá no site da Yamaha, quando você desce, roda um pouco mais a tela lá, você vai ver que lá embaixo tá lá falando que o ICMS é de 12%. E ele me explicou o seguinte, que esse ICMS é para São Paulo, e que para Belo Horizonte, aqui em Minas, o ICMS é de 18%. Então, além do frete, tem a questão aí do ICMS, que é muito mais alto. Galera, aí vamos ser sinceros, né? É um preço muito, muito salgado. Se vier mesmo nesse preço, realmente aí já fica bem puxado. E o vendedor me falou também o seguinte, que muita gente que tinha reservado a 250 acabou desistindo e já pediu lá para mudar e ele vai querer a 300.
Então assim, a gente vai ter um lançamento, né, espetacular a nível Brasil da X-Max 300 cilindradas, porém tem a questão do alto custo e essa questão né, que encarece aqui para Minas Gerais mais ainda, é o frete e o imposto. O imposto sobre circulação de mercadorias. E galera, aproveitando, não se esqueçam, hein? Vão lá, vão fazer a inscrição, vão compartilhar o vídeo, deixar o like aí para colaborar com a gente. E mais uma vez, anteriormente, há tempos atrás, o pessoal que mais via o canal era o pessoal de São Paulo, do Rio e Belo Horizonte. Aí agora Belo Horizonte voltou a ultrapassar Rio de Janeiro. E galera, para quem faz postagem nas redes, né, no caso, por exemplo, que eu tenho um canal aqui, você tem que ter muita paciência com os haters, né? Ou os ignorantes. Ignorantes no seguinte sentido. Eu chamo de ignorante aquele que tem uma baixa capacidade de discernimento, que tem uma baixa cultura, que tem uma dificuldade em ver e entender as coisas como elas realmente são. Então, por exemplo, eu fiz um corte lá, um short na verdade, do vídeo em que eu falo que teve esse lançamento aí que gerou um certo desconforto com os consumidores da Yamaha. E aí eu fiz uma enquete perguntando assim, e aí, vocês acham que a Yamaha errou, que ela acertou com essa questão de trazer a moto 6 meses depois, que muitas pessoas já tinham comprado a versão anterior. Aí o cara escreveu lá assim, se traz tá errado, se não traz tá errado. É impressionante que o cara não tenha percebido que a pergunta era em relação a esse ponto específico da polêmica, né? Porque imagina, você chegou numa loja numa empresa, você comprou um veículo, você tendo ele como um lançamento, e aí beleza, você comprou, saiu, aí poucos dias depois fala que tá, a nova versão mais potente tá vindo aí. Então é nesse quesito que eu coloquei. Mas enfim, quem produz conteúdo para a rede social não pode se apegar muito a isso, nem ligar muito para isso não. Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai querer criticar, jogar pedra e etc. Não que as pessoas não possam discordar de você, mas a pessoa primeiro, para ela fazer um comentário, ela tem que ter não só a visão dela, a ideia dela, o pensamento que ela acha, mas ela tem que fazer com discernimento. Ela tem que se informar de qual que é a pergunta, qual que é o motivo da postagem, sobre o que a gente realmente está falando, para que a pessoa possa comentar com a base fundamentada e que não gere desgaste. E eu estava vendo o canal do Papo de Scooter, tem um Net House que ele sempre teve X-Max, aí depois ele chegou até a ter uma T-Max, aí depois ele comprou as Ontes, aí ele começou com um canal com as Ontes, e aí deu muita audiência pro canal, o pessoal tava gostando, que era novidade e tudo. E aí ele falando super bem da scooter e de repente ele resolve vender. Aí o pessoal que começou a seguir, ele ficou pé da vida, né? E aí ele explicou, eu vendi porque como as Ontes estavam em falta no mercado, na época,
ele recebeu várias ofertas com preço acima do valor que ele tinha pago. E aí ele foi e vendeu porque ele queria comprar um outro carro. Beleza. Aí ontem no canal Papo de Scooter, ele estava participando e aí ele falou assim, olha, que a Zontes é uma excelente scooter, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Mas ele vendeu e recentemente ele comprou a X-Max 250. Ele voltou a ter a X-Max. E nessa live que ele participou, ele fala que como eu disse, que a Zontes é excelente, que não sei o que tem e tal. Mas aí ele fala, mas eu compraria a X-Max, etc, etc. E aí ele falou assim que ele viu um canal do fulano de tal lá, que ele tem as Zontes, ele estava falando sobre as Zontes, e que aí ele estava, antes dele comprar a X-Max 250, ele estava balançado para saber se ele escolhia, cancelava a compra da X-Max 250 e voltava a ter umas Zontes. Pessoal, né, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas quando você tem uma scooter que assim, você, né, vê que ela é top de linha, você já teve, você sabe que é uma excelente scooter e tal, mas aí quando você fica na dúvida demais assim entre uma e outra, é porque você ainda não está muito decidido, você não tem a opinião já realmente totalmente formada. Então assim, se é top de linha, é aquela ali, mas se ficar nesse vai e vem, você acaba não comprando aquilo realmente que você está certo daquilo que você deveria ter comprado. E isso é ruim porque você acaba comprando, aí depois você quer vender, aí depois você vende, aí você quer comprar de novo a outra. Olha que balaio de gato, é uma confusão danada, né? Mas e aí, galera, eu preciso que vocês comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês estão pensando desse preço de 42 mil, de 43 mil da X-Max 300. Lembrando que esse valor eu busquei, quem me falou foi o vendedor da própria loja da Yamaha, né? Eu volto a repetir, eu estive lá na loja e ele me falou que ela deve chegar por esse preço. Tem como afirmar que vai ser 42 mil ou que vai ser 43 mil? Não tem. A gente nunca sabe como que vai estar a economia lá para agosto. Mas o que a gente tem que buscar, ou melhor, imaginar? É um vendedor da marca, da própria loja, então ele sabe quanto a mais que deve custar a moto no valor do site. Não, que é contramão, velho. Uma outra. Então ele tem experiência para falar isso. Se ele falou que vai vir nesse preço, se não vier nesse valor, muito provavelmente vai vir bem próximo. Tá? Levando em consideração que a gente está analisando a situação da economia hoje, dia 3 de junho de 2025. Se a economia mudar lá para agosto, que é quando ela deve vir, da mesma forma que pode ser um valor maior, pode ser um valor menor se os juros caírem, né? Se de repente a marca também resolve fazer, teve esse problema aí com o pessoal que adquiriu 250, vamos colocar um preço mais acessível. Então vamos ver, né, como é que vai estar. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Se inscrevam, por favor, compartilhem e deixem um like no vídeo. Beleza? Fui e até a próxima.